Saudações do Crente Docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Sou o pastor Sérgio Assunção e hoje nós iremos estudar a lição de número 9, a Igreja e o Sustento Missionário. Estamos estudando nesse trimestre a revista da CPAD até os confins da Terra. Então, nesse momento, nós iremos aprofundar aqui nessa lição. Você já pode curtir, compartilhar, divulgar com alguém e tenha certeza que será bênção. Então, nós vamos já, sem delongas, entrar aqui na nossa lição, que está baseada no texto áureo, em Filipenses 4, versículo 19, o texto áureo e verdade prática. Nós vamos ler o texto áureo aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Aqui nesse início aqui, nós vamos falar aqui, eu já vou passar para vocês os objetivos também, Nós temos aqui os objetivos da nossa lição e a gente vai observar que é um momento bem oportuno de nós falarmos sobre esse assunto. Por quê? Porque quando nós falamos de missão, missionário, a gente vai observar que muitas pessoas têm se auto-intitulado missionários, dizendo que foram chamados por Deus. Nós sabemos que missão é algo espiritual, mas existem pessoas que têm se auto-intitulado dizendo que foi chamado para ser missionário e estão colocando a sua vida em risco, estão colocando os seus familiares em risco, e nós vamos observar que não é bem assim. E os objetivos da lição é explicar a relação da Igreja de Filipos com o sustento missionário, elencar os princípios básicos do sustento missionário e conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. E quando a gente vai aqui pegar e observar essa questão da transcultural, a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Então, isso aqui a gente está falando, transcultural é um missionário que vai para um outro país, e vai encontrar com civilizações diferentes, etnias diferentes, a fim de pregar o Evangelho. E nós vamos observar aqui também que tem algo bem importante. Quando a gente fala de missão, nós observamos que missão ela nasce no coração de Deus, é Deus que desenvolve, é Ele que estabelece, e existem as bases bíblicas para as missões. Os missionários são enviados pelas as igrejas. A gente observa que tem pessoas aí por aí que estão se auto-intitulando, como eu falei aqui no início, como missionários e metendo as caras, dizendo que Deus chamou e estão passando por apuros. Saem do seu país de origem, vão para um outro país, chegam lá, passam por apuros, passam fome, acaba até destruindo o seu relacionamento, seu casamento, sua família e volta frustrado. Nós vamos observar que o Espírito Santo, ele é o agente, ele seleciona o missionário de dentro da igreja para enviar esse missionário a desenvolver e a pregar o Evangelho. Nós vamos observar que todos os homens, como o apóstolo Paulo, os apóstolos, Silas, os homens que estavam ali difundindo, pregando o Evangelho, fazendo obra de missão, eles foram separados por Deus. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário
atual. Então, a gente vai observar que a gente precisa, é necessário, né, o apoio financeiro para que esse missionário ele possa pregar o evangelho, né, em outro país, em outras terras. Nós vamos observar que, na palavra de Deus, Deus ele estabelece algumas regras, princípios para o envio desse missionário, né? Nós observamos que hoje está meio banalizado. Está meio banalizado porque muitos querem ser missionários sem ser chamado por Deus, sem ter o chamado. E nós observamos que a maioria dos apóstolos, dos missionários, né, sofreram açoite, prisões, foram apedrejados. Né? Então, não é fácil você, de fato, estabelecer, né, uma igreja, pregar o evangelho. A gente vai observar aqui que o próprio apóstolo Paulo, né, ele sofreu. Né? Deus não significa que quando Deus chama uma pessoa para um trabalho de missão, que tudo, né, vai acontecer na sua perfeita paz. Né? Aqui a rua vai estar asfaltada, né, no caso, que não vai ter percalço, não vai ter buraco, não. Mesmo Deus te chamando, nós devemos saber e ter a consciência que provas virão, provações virão. Né? Não tem como escapar disso. Mas, no final, o propósito de Deus ele será estabelecido. Né? Então, quando a gente observa aqui na lição, está tratando acerca da comparação da igreja de Corinto com a igreja de Filipos. Né? Então, nós vamos observar que a igreja, né, de Corinto, ela não entendeu a fundo, né, o doar, né, a você ofertar para sustentar, né, o missionário. E nós vamos observar que na igreja de Filipos, eles entenderam perfeitamente a generosidade. Né? Então, eles ofertavam ali na vida, né, do apóstolo Paulo para que ele pudesse, né, suprir as suas necessidades e pudesse pregar o evangelho a fim de ganhar almas para Jesus e fundar igrejas, estabelecer novas igrejas para que o evangelho pudesse avançar. Porque não tem como, meus irmãos, nós fazermos a obra missionária, né, como que o missionário ele vai pregar o evangelho, ele vai fundar as igrejas, ele com essa preocupação de pagar as suas despesas, né, para manter ali o seu sustento. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo, no início, ele estava ali fazendo tenda, ele ainda trabalhava, mas em um determinado momento ali, a situação ficou um pouco complicada, porque depois que ele sai ali do Sinédrio, que acontece todo aquele envolvimento dele ali na sua conversão, ele vai passar por necessidades, mas também vai passar por abundâncias. Então, quando ele se doa ali para poder pregar o evangelho, viver 100% do evangelho, nós vamos observar que a igreja de Corinto, ela não tinha entendido ainda, não teve o entendimento a fundo de como que era importante as igrejas sustentarem os missionários no campo, né, no campo de batalha, no campo de frente. Né, porque os missionários estavam ali, mas tinham suas necessidades, tinha que comer, né, tinha que beber, né, tinha que vestir. Então, a igreja de Corinto, quando a gente faz essa comparação com a igreja de Filipos, ela não havia entendido esse princípio. E aí depois Paulo vai começar a ensinar a igreja de Corinto, né? Nós vamos até observar que Paulo vai instruir a igreja de Corinto ali no 2 Coríntios 9, versículo 7, que ele vai dizer: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama os que dá com alegria. Porque no primeiro momento eles não estavam fazendo isso com alegria, eles estavam com uma dificuldade muito grande em entender que o missionário é bíblico, ele ser sustentado pela igreja, né? E na verdade, né, Filipos ali, a igreja de Filipos, que vai estender as mãos ali, ofertar no ministério de Paulo, de forma que Paulo conseguisse, né, ter um pouco mais de tranquilidade para pregar, para poder estabelecer igrejas, fundar igrejas, né, sem ele ter aquela preocupação de estar ali
preocupado, né, com suas despesas, porque nós sabemos que quando você está com contas, né, preocupado com muita despesa, você fica menos produtivo, você não consegue produzir o teu 100%, né? Então, atrapalha a sua produção, sua energia, sua performance. Então, a gente vai observar que, nesse texto aqui de Filipenses, Paulo ele é muito grato, né, pelos irmãos da igreja de Filipe, por eles terem entendido, né, essa missão tão importante que é a igreja, né, sustentar, né, os missionários. Então, nós vamos observar que a porta que Deus abre nem sempre nos, né, farão. A porta que Deus abre nem sempre ela vai ser uma porta, né, tranquila, né, vai ser uma porta estreita. A porta que Deus abre, muitas vezes ele seleciona o missionário, né, e aí a gente vai dizer que isso pode ser uma grande porta, né, só que essa porta ela é estreita, não tem facilidades, né, quando se trata de missão, né? Tem pessoas que querem encarar ser missionário e ela ainda não evangelizou nem a sua casa e ela quer sair por aí, né, viajando, pegando avião, indo para outros países, né, sem ter o devido preparo, e ainda fala que foi Deus que chamou ela, né? Então, nós vamos observar aqui esse paralelo entre Coríntios e Filipos, já passei, e nós vamos observar também a igreja de Filipe e o sustento missionário, já partindo aí para o tópico 1, né? Paulo e a igreja de Filipos, já falei agora, a gente vai avançar um pouquinho aqui. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo Paulo, né, de modo que serviu para o seu sustento, como eu falei agora também. De fato, o apóstolo Paulo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, do 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e também experimentou a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada, né? Quando, porém, passou a ser seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Ou seja, está aí a importância da igreja estar sustentando, né, o apóstolo Paulo, como foi a igreja de Filipe. No 1.2, o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipe, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transcultural. Então, a gente vai observando que é de total responsabilidade da igreja, né? A igreja ela separa o missionário e ela envia o missionário, né, para o campo, e a igreja é responsável pelas despesas do missionário, né, por custear suas despesas, para manter a família do missionário lá fora, naquele país, né, para onde ele foi enviado. Porque a gente vê hoje que tem igrejas que mandam o missionário para lá e essa igreja não se prepara, não faz cálculo, não estuda as leis daquele país, né, quanto que é o valor de aluguel, quanto que é o valor de escola, e ela simplesmente manda o missionário para lá e muitas das vezes esse missionário ele vai passar necessidade, né, nesse local, nesse ambiente, por falta de responsabilidade, né, da igreja. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja ela envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro, que custeia, né, a alimentação, a moradia, o transporte, como eu falei agora, e as demais necessidades de diferentes natureza, de acordo com o contexto cultural, né, em que o missionário e a sua família estão inseridos. Ou seja, cada país ele existe um contexto cultural, né? Então, a igreja deve
né, pegar ali, fazer um estudo, né, antecipadamente e analisar, né, qual é o salário mínimo que geralmente aquele povo, né, costuma viver ali, para que ela possa dar pelo menos o básico, né, e atender às necessidades daquele missionário, né, que vai estar ali naquele país para pregar a palavra e levar o evangelho. É uma tarefa de grande responsabilidade. Em caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho pode ser gravemente comprometido. Ou seja, se a igreja se compromete, envia o missionário para lá, e a igreja deixa de cumprir, né, com a sua responsabilidade, né, o trabalho ele vai sofrer gravemente e a família desse missionário pode até acabar, pode passar de fome, necessidade, né, e o trabalho ele pode estar ali, né, pode ser gravemente, na verdade, afetado. Então, é muito importante que a igreja faça um planejamento financeiro antes de enviar o missionário para lá e que a igreja cumpra de forma rigorosa, né, as suas atribuições, dando suporte àquele missionário, né? A igreja deve dar o suporte espiritual, orando, jejuando, né, para aquele missionário e sua família ou a missionária, né? E a igreja também deve cumprir rigorosamente tudo aquilo que foi tratado, né, para que o missionário ou a missionária consiga, de fato, atingir o êxito naquela missão, naquele país, né, de origem. Então, existem alguns princípios, né, básicos acerca do sustento missionário, né? No tópico 2 agora que a gente está. O custo do sustento financeiro. Antes de lançar em qualquer projeto missionário, a igreja deve fazer cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas 14, 28, né? Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país, onde o missionário será enviado. Em Lucas 14, 28 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar. Ou seja, mais uma vez, né, a Bíblia nos orientando que a igreja deve fazer os cálculos, estudar aquele país para que o missionário possa ser enviado para ali e possa, de fato, cumprir a sua missão, né, com base no que a igreja está estabelecendo para ele, de salário, né, ou seja, ele vai contar, né, com aquilo naquele país. É prudente que, previamente, a igreja estabeleça um contrato entre a igreja e o missionário, ou seja, é importante que a igreja faça um contrato, né, justamente para que tudo que esteja sendo acordado ali entre a igreja e o missionário possa ser cumprido, né? Tanto do lado do missionário, que vai estar lá, e o missionário, diante desse recurso que ele recebe, ele passar relatórios, né, para a igreja, né, dizendo onde ele está gastando aquele recurso, né, apresentando relatório para a igreja, para que isso possa ficar de forma transparente. Então, é muito importante a igreja fazer um contrato e também para dar segurança, né, porque o missionário vai estar saindo do seu país, né, de origem, ele vai estar saindo do seu país, indo para uma determinada nação, uma região, e ele precisa ter respaldo, né? A gente sabe que Deus ele vai sustentar o trabalho missionário, ele é de Deus, porque a palavra de Deus mesmo vai dizer que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a igreja ela tem um propósito, né, de cuidar dos membros, receber os dízimos e oferta dos membros, abrir novos templos, né, fundar novas igrejas e enviar os missionários para pregar em determinadas regiões, muitas das vezes, né, pregar, como foi na igreja de Filipos, que os missionários vão para ali, pregam, o apóstolo Paulo prega ali, e dali ela vira um polo missionário, porque nem todo local que o missionário vai entrar, ele vai conseguir estabelecer uma igreja de cara. Muitas das vezes ele vai fazer ali pontos de pregações, pregando o evangelho, e a partir dali ele pode fundar uma igreja. Então ele vai preparar o terreno, tem locais que ele vai conseguir de cara estabelecer, fundar uma igreja, e tem locais que é mais complicado, né, devido a leis do país, devido a ser proibido mesmo
a pregar o evangelho naquela nação, como os países comunistas, né? Então, muitas vezes, o missionário vai precisar ter estratégias, né, para poder entrar naquele país, como o próprio Jesus, ele tinha muitas estratégias, né? Jesus, quando ele estava no campo, ele falava de semente, ele falava de agricultura. Quando ele estava numa região de mar, né, de praia, ele falava de pesca, de peixe. Jesus, na sinagoga, usava o próprio texto, né, do judaísmo para poder pregar a palavra. Então, o missionário ele deve ser estratégico em pregar a palavra em determinado país, né, observando ali, né, pegando as brechas culturais, né, ali daquele país. Então, nós vamos observar que envolve planejamento também estratégico, não só da igreja, em custear as despesas do missionário, né, e bancar os custos do missionário e de sua família ali, mas também o missionário ele deve ser orientado dentro de um planejamento, né, para ele ter êxito naquele país ao qual ele está sendo enviado. Então, voltando aqui, é prudente que a igreja ela estabeleça previamente um contrato entre ela e o missionário para que ambos possam cumprir, né, os seus deveres. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário, né? Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso, né, dos custos, né, da obra a ser desenvolvida, tais como o transporte do missionário até o local de atuação da obra, moradia, educação, né, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Ou seja, se a igreja não tem condição de enviar um missionário, não envia. Uma vez que você assume a responsabilidade de enviar o missionário, não tem jeito. Você tem que cumprir com aquela obrigação, porque senão você vai estar botando em risco a família do missionário e de toda a sua família, né? A vida dele, do missionário, e de toda a família do missionário. Os princípios básicos do sustento missionário, né? O tópico 2.2. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, do 10 ao 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário, né? Vejamos. O suporte missionário financeiro, né? O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades do missionário no campo. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente ao missionário de um modo eficiente e responsável. Ou seja, a igreja, ela, através dos seus dízimos, das suas ofertas, ela separa, né, um percentual, e aí cada igreja ela tem uma forma de trabalhar. Tem igreja que ela separa uma oferta específica naquele dia para poder ela enviar para o missionário. Tem igreja que abre ali alguns pontos para arrecadar em roupas, né, donativos, remédios, roupas, né, e abro um parênteses aqui em colocar que quem deseja contribuir para essa obra deve doar o seu melhor, né? Tem pessoas que acham que para missionário ou missionária que esteja no campo, né, deve doar qualquer coisa, né? Roupas velhas, não. A gente vai observar que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer um momento da igreja de Filipos, ele vai falar que ele recebeu até além da sua necessidade, ou seja, ele recebeu em abundância, né? Nós vamos observar, ou seja, a abundância, então, foi com sobra. Então, a igreja não deve enviar só o necessário, ela deve enviar com sobra, né, para o missionário que está no campo. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do evangelho e, por isso, doam voluntariamente oferta para sustentar os missionários enviados. Ou seja, muitas das vezes nós, né, que somos membros da igreja, nós não temos a oportunidade de viajar e fazer um trabalho de missão lá fora. Mas olha que coisa interessante, através das suas ofertas, do seu dízimo, né, vidas serão impactadas do outro continente, do outro lado, né, do mundo. Vidas serão impactadas, né, pela palavra de Deus
né, com base na oferta que você enviou. Ou seja, você não conseguiu chegar lá, mas a sua oferta chegou, né, até aquele missionário, e aquele missionário, através da sua oferta, custeando a sua despesa, né, pagando um transporte para poder chegar, né, em um local, né, mais distante para pregar, vidas foram alcançadas, pessoas aceitaram a Jesus, pessoas foram curadas de doenças incuráveis, ou seja, através da sua oferta. Você não chegou, mas a sua oferta chegou lá. E a sua oferta pode chegar em lugares inimagináveis, locais que você nem viu, que você nem vê e que você nem sabe, mas pessoas estão sendo impactadas pela graça de Deus através da sua oferta. Então, é muito importante que você seja fiel com seus dízimos e com as suas ofertas, né? O sustento deve ser mais do que o básico, como eu falei aqui, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário, ou seja, tem um trabalho que ele está num local de muito difícil acesso, onde o país, né, como a África, passam por momentos ali muito complicados, onde falta o básico, né? Tem países ali que falta o básico, né? Tem missionários ali que são sustentados por água e farinha, né? Principalmente ali em Guiné-Bissau, né, Moçambique, né, onde tem ali os países que são muito pobres, né? Então, tem missionários ali que passam realmente um dobrado e requer muita atenção, né, e muita ajuda, e requer também a sua fidelidade para que esse missionário não possa sofrer ali no campo, né, de batalha, né, no campo ali evangelístico, né? O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente, ou seja, exige a sua fidelidade, né? Quanto mais fiel você for, mais a obra de Deus vai avançar, outras igrejas vão ser fundadas, estabelecidas, pessoas terão um encontro verdadeiro com Jesus, né? E nós estaremos ganhando juntos mais almas para o reino. Um apoio fiel e permanente, tópico 2.3, a gente falou aqui, o apóstolo Paulo ele elogiou os filipenses, irmão, pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. A igreja, os filipenses, eles ofertavam e ajudavam o ministério do apóstolo Paulo de forma fiel e permanente. É muito importante que você realmente seja fiel, tá bom? Às suas ofertas, aos seus dízimos, para que esse trabalho ele possa continuar sendo, né, propagado, né? O evangelho, através de seus dízimos e suas ofertas, ele vai avançar. Então, o apóstolo Paulo ele elogiou muito a igreja aos filipenses, por eles terem sido fiéis e eles serem permanentes nas suas ofertas e seus dízimos, né? O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em que eles confiam para preservar no apoio, ou seja, na oração e na doação. Os missionários também dependem não só de doação, irmãos, a nível de dízimo e oferta, mas depende do seu apoio também, né, do apoio da igreja em oração e em jejum, cobrindo aquele, né, missionário naquele campo de batalha. No tópico 3, a gente vai falar aprendendo a investir na obra missionária, né? A igreja de Filipe versus a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, ou seja, uma igreja muito generosa. Oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Já falei aqui também, no bastante a igreja do Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, né? Seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário apóstolo Paulo, ou seja, a igreja de Corinto não cumpriu, né, a missão a nível de dízimo, oferta e de sustento do apóstolo Paulo, igual a igreja de Filipe cumpriu, né? Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda diligência e em vossa caridade, para conosco assim também abundeis nessa graça. Palavras de Paulo.
E nós vamos observar que, infelizmente, por não ser generosa, né, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo Paulo pudesse exercer sua atividade. Ou seja, por eles não ter cumprido a parte deles, a igreja de Filipenses e outras igrejas começaram a sustentar, né, o apóstolo Paulo. E passando aqui pelo o tópico 3.2, tendo consciência de nosso dever, né? Paulo ensinou a igreja de Corinto, né? Contudo, o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Então, irmão, tenha certeza que tudo que você está plantando, né, que você está contribuindo no reino, Deus ele vai, né, devolver para você multiplicado, triplicado, né, porque nós sabemos que o nosso dízimos e nossas ofertas, irmãos, é o básico, é o princípio, né, é o mínimo da fé cristã. E a partir daí, Deus ele derrama bênçãos sobre a nossa vida, não por causa do dízimo em si, da oferta, e não pelo valor monetário, mas por nós estarmos em obediência à palavra de Deus, honrando a Deus, né, com as nossas primícias, com as nossas fazendas, como dizem Provérbios. Então, nós vamos viver as bênçãos de Deus na sua total plenitude. Né? Nós vamos viver as bênçãos de Deus na área de finanças, na área de saúde, ou seja, nós vamos viver de forma plena quando nós dizimamos, ofertamos na casa de Deus, ou seja, nós vamos usufruirmos da bênção, nós vamos ajudar a investirmos no reino, né, em missões, em estabelecer novas igrejas, né, e nós vamos também ajudar o próximo, né, ser generoso. Então é muito importante nós permanecermos fiéis ao nosso Deus, né? Pessoas financiando a obra divina, né? Subtópico aqui 3.3. Em Lucas 8:1, do versículo 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhava nosso Senhor, o servia com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus. Até Jesus, irmão, precisou, né, de pessoas ali estarem sustentando o ministério dele, porque não tem como nós fazermos missão, cumprirmos missão, pregarmos o evangelho sem o financeiro. Não tem como, precisa do financeiro. Né? Então, tem pessoas que criou um dogma, né? Acha que o dinheiro é ruim, né? Que o dinheiro é coisa do demônio, né? E isso aconteceu muito no meio dos cristãos. Então, dos cristãos, como que a gente vai, irmãos, ajudar pessoas, né, necessitadas dentro da casa de Deus, que sempre tem pessoas necessitadas dentro da casa de Deus? Como que nós vamos ajudar os missionários, né, a pregarem o evangelho para outras nações? Como que nós vamos ajudar a estabelecer, fundar igrejas, se dentro da igreja não tem pessoas com recursos? Né? Então, nós devemos deixar, né, esse paradigma, esse dogma de lado e entender que quanto mais pessoas bem-sucedidas dentro da igreja, com poder aquisitivo, irmãos, vão ser pessoas com coração, né? Claro, pessoas que têm um coração aberto no reino, com certeza a obra vai avançar, o dinheiro ele vai ser um instrumento na mão de Deus que vai potencializar o crescimento, né, da obra de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos, né, condição e tenhamos pessoas, membros com o coração aberto, a fim de investir no reino de Deus. Né? E aqui vai dizer aqui, assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem da história da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário, como eu falei aqui, e a partir dessa resolução garantir a execução da obra, né, da obra Missões Transcultural. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Hudson Taylor, um missionário aqui, né, chinês, portanto, atentamos para as palavras, né, de Hudson Taylor, missionário inglês na China.
a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, repito, jamais terá falta dos recursos de Deus. Né? Então, concluindo aqui, os nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania, né, de Deus em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra, 1 Timóteo 2:4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um dos seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar a Bíblia, né, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Então, sabemos que os nossos dízimos, as nossas ofertas, é quando nós contribuímos, com o coração aberto, não com tristeza, mas com alegria. Pode ter certeza que o missionário, né, esse valor é investido na obra missionária, e aonde a gente não pode chegar, a nossa oferta vai chegar, os nossos dízimos vão chegar, e com certeza a obra de Deus ela será propagada. Né? Existem países ainda aí que ainda não chegou a palavra de Deus. Então, através desse trabalho de missão, que é um trabalho espiritual, né, o evangelho ele vai ser pregado nessas nações. Então, nós aprendemos que nós devemos ser fiéis em nossas contribuições, fiel e permanente, como a igreja de Filipe foi, né, com Paulo, com o apóstolo Paulo. Então, é muito importante que nós sejamos fiéis e permanentes. Né? Você que está ouvindo essa lição, você que não tem ainda, né, não tem essa experiência de contribuir ainda para o trabalho de missão, talvez você só, né, entrega o seu dízimo, a sua oferta, mas é muito importante que você tenha, né, esse ato de generosidade e você possa, né, ofertar, né, no mês, pelo menos, separar uma oferta direcionada aos missionários. Né? Você pode procurar as igrejas que têm esses departamentos específicos que cuidam de missionários no mundo inteiro. Né? Então, você pode procurar uma dessas igrejas que tenha esse trabalho, né, focado em missões, e você possa entregar, né, uma oferta direcionada a esse trabalho de missão. Né? A nossa igreja aqui, ela ajuda, né, um trabalho em Guiné-Bissau. Então, nós temos aqui no nosso campo, né, um trabalho que é direcionado lá na África. Né? O nosso ministério ajuda outro ministério lá na África, né, a pregar o evangelho, a cuidar de crianças, de famílias ali. Então, você pode estar procurando, né, uma dessas igrejas e estar direcionando uma oferta, né, ali para missões. Tá bom? Que Deus ele possa abençoar a sua vida e que você possa, né, aí estudar mais sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, que foi banalizado hoje por pessoas aí que se intitulam missionários e estão aí passando provações, né? Mas aquele missionário que Deus de fato chamou, ele garante, ele sustenta, ele provê os recursos, e ainda que venham crises, provações, como os apóstolos passaram, foram açoitados, apedrejados, jogados em cárceres, né? Foram até mortos, mas a palavra de Deus, ela foi pregada, e é por isso que hoje nós estamos aqui. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.